Namastê, Hare Krishna, God bless you all. Uma boa tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso estudo do livro Mistérios Desvelados do grande mestre ascensionado Godfrey Ray King, ou como a gente gosta de chamar, Daddy, Mestre Daddy. O inglês Daddy. Ele, que em 1932 começou esse trabalho de divulgação com mais ênfase e maiores objetivos traçados do que é a grande fraternidade universal e do que são os mestres ascensionados. Então a gente vai começar uma leitura e um estudo desse livro chamado Mistérios Desvelados. Eu tenho uma cópia em português. E eu vou começar lendo a dedicatória que ele fez. Com mais profundo amor e gratidão eterna ao nosso querido mestre Saint Germain, a grande fraternidade branca, a fraternidade do Royal Teton, a fraternidade do Monte Shasta e àqueles mestres ascensionados cuja assistência amorosa tem sido direta e sem limites. Só uma elucidação básica sobre quem são os mestres ascensionados. Muita gente confunde, ou pode não saber, ou pode confundir, ou pode ouvir muita coisa. E é importante a gente consultar as fontes fidedignas em todo o estudo de filosofia religiosa. Os mestres ascensionados foram divas, foram almas que encarnaram neste e em outros planetas, como nós, e eles atingiram um grau de conexão, de união com o sagrado, com o divino, independente da tradição que eles seguiam, e eles não precisaram mais voltar a nascer num corpo de bebê. Alguns, após o desencarne, simplesmente não voltavam, e outros ascendiam, iluminavam os elétrons do próprio corpo físico numa frequência, num grau de vibração tão alto que eles faziam isso ainda vivos, E eu não vou me aprofundar muito nisso, mas é só para elucidar que eles não pertenciam a nenhuma religião necessariamente, mas eles atingiram, assim como o mais famoso dos mestres do mundo, provavelmente, que é o Mestre Jesus, esse grau de iniciação, onde próximo da ascensão deles, eles adentravam essa fraternidade de iniciados, que é conhecida como a fraternidade branca, porque a luz que contém todas as outras luzes é a que tem a tonalidade branca. Então, eu vou ler o tributo que ele fez antes de começar esse livro. É um tributo do próprio livro Mistérios Desvelados. Esse livro tem audiobook na internet, já tem várias edições, ele é de 1932, mas ele já prenunciava que ia acontecer no século XX para frente. Ele diz o seguinte: os tempos são chegados em que a grande sabedoria retida e guardada por muitos séculos no Extremo Oriente deve vir agora para a América, por ordem daqueles grandes mestres ascensionados que dirigem, protegem e assistem, expandindo a luz dentro da humanidade sobre a Terra. Lembrei agora que os próprios espíritas, na codificação, eles dizem que existe um plano, que é a sexta dimensão de existência, que se chama amor universal. Então é lá que residiriam essas entidades que atingiram um grau muito alto de união e de compaixão pelas outras entidades vivas que ainda estão por aqui.
Então ele continua o seguinte: o grande mestre ascensionado Saint-Germain, através deste conhecimento, é um daqueles poderosos seres cósmicos da grande hoste dos mestres ascensionados que governam este planeta. É ele a mesma grande magistral presença que trabalhou na corte da França antes e durante a Revolução Francesa, e cuja advertência, se tivesse sido atendido, teria evitado grande sofrimento. Ele está indissoluvelmente ligado a alguns países da América do Norte, passado, presente e futuro, porque uma importantíssima parte de seu trabalho sobre a Terra consiste em purificar, proteger e iluminar o povo das Américas, para que ela possa ser a portadora da taça de luz para as nações da Terra na Idade de Ouro, que está se abrindo diante de nós. Outro ponto de interseção aí com a doutrina do espiritismo kardecista, que diz que o Brasil e os países aqui da América seriam a pátria do Evangelho, seriam os países que alavancariam um novo mundo e o velho mundo também. A própria libertação da América do Norte, por exemplo, no princípio de sua existência, foi amplamente devida a seus incansáveis esforços, Saint-Germain, a proteger e a encorajar os responsáveis pelo seu início. O plano da Declaração da Independência foi também um resultado direto de sua ajuda e influência, e foram seu amor, proteção e guia que sustentaram, por exemplo, George Washington e Abraham Lincoln durante as horas mais trevosas de suas vidas. Este amado irmão da humanidade, que trabalha incansavelmente por sua luz e libertação, está ainda agora, na presente hora, nos Estados Unidos da América, trabalhando no mundo dos negócios governamentais e realizando certas mudanças benéficas que abençoarão e, através dela, o mundo todo. Nem daqui a muitos anos este povo da terra saberá o benefício que deve a este grande mestre ascensionado, a quem é impossível fazer justiça completa, senão dedicando o mais profundo amor, obediência e serviço ao ideal a que ele se dedica, pelo qual incessantemente trabalha. É óbvio que em 1932 não havia essa divulgação que há hoje. Então, as fraternidades, elas, assim como na Europa, na época do hermetismo, elas eram muito restritas. E hoje Saint-Germain é divulgado em vários canais, né? Não é só nesse aqui. Este conhecimento familiar de suas atividades na Terra possibilita um sentimento de contato estreito e amor para com ele, que se transforma em força animada tangível na vida do leitor. A radiação deste livro é tanta que só por ser dada por um mestre ascensionado, que neste caso é o grande e querido, a radiação deste livro é tanta que só pode ser dada, por um mestre ascensionado, quem neste caso é o grande e querido portador de luz, Saint-Germain. E a esposa do autor diz o seguinte, Mestra Lotus: a pedido do mestre ascensionado Saint-Germain de Vitória, o mestre de Vênus, o conteúdo deste livro foi feito de maneira clara, direta, sem procurar amoldar-se a nenhum padrão literário artificial ou qualquer autoridade do mundo exterior. Eles disseram, esta série de livros deve ser divulgada em simples estilo moderno que o leigo possa facilmente entender. Por isso, a luz e o sentimento interno devem ser considerados como de primeira importância na apresentação desta verdade, e as palavras usadas para expressar aquela luz e aquele sentimento são as mais diretas e de fácil compreensão para o leitor. Eu peço para que as pessoas que vejam essa live posteriormente recheiem o campo de comentários com perguntas, dúvidas, para que na próxima live a gente possa estar respondendo. E quem entrar também aqui ao vivo, obviamente, pode fazer perguntas, comentários, etc. E Lotus continua. Os mestres ascensionados nunca empregam terminologia complicada, indiferentes a qualquer opinião humana,
porque quanto mais nos aproximarmos da verdade eterna, mais direta e concisa é a linguagem de que ela se reveste. Ao apresentar este livro aos nossos leitores, conservamos primeiro a luz e o sentimento, deixando a forma literária inteiramente secundária. Mas vocês vão ver que é um livro que tem uma estética literária única e lindíssima, é impossível não se apaixonar. O assunto nos 2 primeiros livros da série, então esse é o primeiro, depois tem o outro, é simplesmente um registro das experiências do autor Godfrey King, pela ordem em que os acontecimentos ocorreram, exposto tão claramente quanto possível com palavras que transmitem ao leitor o sentimento das experiências. Se o leitor conservar isto em mente, será também capaz de receber a efusão da luz que abrirá oportunidade para semelhantes experiências transcendentes, que virão a ele de uma maneira perfeitamente normal, segura e harmoniosa, para sua bênção e iluminação permanente. Em amoroso serviço à luz, Lotus Ray King. Como a gente sempre fala aqui no nosso perfil, os estudos que a gente vai passar a fazer e já faz, eles não acontecem para que a gente doutrine pessoas para que sigam um determinado caminho, e sim para que cada um encontre o seu caminho de conexão com o eterno, com o sagrado, com o divino. Então é para que a gente encontre ao máximo esse DNA da nossa prática, do nosso relacionamento com Deus que a gente vai desenvolver. E Dede continua no prefácio da seguinte maneira: foi através da assistência de Saint-Germain que tive o privilégio de obter a experiência registrada nesta obra, tendo sido concedida a permissão para que sejam postos numa forma tal que possam ser dados ao público. Então, antes disso, todo mundo sabe que quem apresentou os mestres ascensionados para a humanidade foi Helena Petrovna Blavatsky, a grande mensageira da Rússia, que, por conviver com os seus mestres pessoais e ter encontrado Saint-Germain também, trouxe a sabedoria da teosofia, que posteriormente se transformou em outra coisa, mas que ela pôde divulgar, na época até da própria codificação do Espiritismo. Porém, todos os que estudam a Grande Fraternidade Universal sabem que, concomitantemente com o Espiritismo, os mestres trouxeram esse conhecimento de forma mais aberta através desses ensinamentos aqui. Ele continua assim: ninguém pode fazer ideia, menos que tenha tido também semelhante assistência, de como é grande e eterno meu amor, minha gratidão para com ele e aqueles outros mestres ascensionados de quem recebi assistência. Com exceção de Saint-Germain, os verdadeiros nomes dos mestres ascensionados, lugares exatos, registros, datas e tesouro aqui dentro descritos, foram velados intencionalmente a seu comando por razões evidentes, porque somente pelo serviço de amor e convite dos mestres ascensionados se obtém o direito de estar com eles em corpos animados, visíveis, tangíveis e viventes. Qualquer outro meio de aproximação é sujeito a encontrar desapontamento e fracasso, porque a grande presença e poder que os protegeu através dos séculos ainda os guarda. A própria pureza, força e realização interna de cada um são os únicos passaportes pelos quais se entra nessas atividades. E a associação com os mestres ascensionados acontece quando o indivíduo, pela consciente autocorreção de suas fraquezas, alcança um certo ponto, nada no universo pode privá-lo deles. Existe um dos mais antigos focos da Grande Fraternidade Branca, um dos mais antigos retiros dos mestres ascensionados que tem trabalhado pela libertação dos homens desde seu advento sobre este planeta. Algumas das atividades dentro deste retiro são reveladas ao leitor neste livro para que ele possa, se estiver preparado, estabelecer contato consciente através de sua própria luz interior
com a luz maior que se derrama através deste poderoso centro de radiação divina. Desse modo, bebe uma vez mais na fonte da sabedoria antiga e carrega o cálice de cristal de paz, amor, força e vitória para os seus fatigados irmãos. Quem também tiver o desejo de contar como que ouviu falar a primeira vez dos mestres, de Saint Germain, da chama violeta, é só colocar aí, porque hoje realmente muitos canais existem, né? Continuando. O propósito de colocar este conhecimento nas mãos do público é transmitir ao indivíduo estímulo e força para erguê-lo e sustentá-lo através do período de transição em que agora nos encontramos. E revelar alguma coisa de sã e salva fundação sobre a qual o futuro do mundo e a idade vindoura estão sendo, nesta hora, construídos. Este livro foi escrito no envolvimento da majestosa e altaneira presença do Monte Shasta, para quem não conhece, fica na Califórnia, cujo ápice está eternamente revestido por essa imaculada e resplandecente alvura, símbolo da luz da eternidade. Suas páginas são um registro do modo pelo qual fui posto em contato com o amado mestre Saint Germain e aqueles outros grandes mestres ascensionados que trabalham incessantemente para ajudar a humanidade desta terra, enquanto ela se debate no caminho para a paz, o amor, a luz e a eterna perfeição. Eu, com quem se realizou esta experiência, prendia-me firmemente a um grande e dominante desejo que provinha do interior, de ver, ouvir e conhecer infalivelmente a verdade da vida. Fui induzido passo a passo a compreender e aceitar a poderosa presença de Deus dentro do meu próprio ser, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo, o Cristo. Um meio de estabelecer contato com a luz, sua toda conhecedora onipresença e infalível atividade, me foi revelado, e eu ofereço ao leitor nestas páginas. Posso relatar apenas uma parte dos acontecimentos que se realizaram e da instrução que recebi, ele continua. Um por um, meus grandes desejos foram satisfeitos porque eram desejos construtivos e altruístas. Minha busca da verdade e da felicidade tem sido longa e constante, mas a ambas eu encontrei e ser humano algum pode tirá-las, porque são eternas e vêm do meu próprio grande Deus interno. Ao apresentar esta experiência, faço com a mais profunda prece para que o leitor possa receber a luz, ser abençoado e prosperar na sua jornada, enquanto percorre o caminho da verdade, somente no qual pode ser encontrada a felicidade eterna. Lá, unicamente lá, poderá o buscador da luz encontrar eterna paz e atividade ao serviço do amor. Se meu presente esforço em difundir estes livros pelo mundo puder carregar os da terra, que também estejam procurando a luz, com um pouco do amor, luz e felicidade que recebi, terei sido amplamente recompensado. O grande mestre ascensionado Saint Germain disse-nos que os livros desta série, na oitava de luz dos mestres ascensionados, estão encadernados com capas de pedras preciosas. Eles contêm a eterna lei da vida e continuarão a ser a lei para a humanidade e a Terra por milhares de anos futuros. Então, assim, por mais que existam milhões de livros sagrados, de livros que buscam também essa conexão, esse conhecimento a respeito de como se reconectar com o divino, todos esses livros acabam sendo eternos, né? A lei do eu sou do mestre ascensionado é o único caminho fornecido pela vida para elevar a atividade dos seres humanos para dentro da oitava de vida, imediatamente acima da oitava humana. Então, quando ele diz é o único caminho, quer dizer que todo mundo que alcança nas suas determinadas doutrinas ou maneiras que encontraram de se conectar com Deus
um processo, elas também vão ser apresentadas a essa lei, a lei do eu sou, e vai se tornar um mestre ascensionado, seja na doutrina que estiver. É o único meio pelo qual os indivíduos podem corrigir os erros do seu passado e seguir adiante, livre deles no futuro. É o meio que a lei da vida proporciona, permitindo ao indivíduo restituir o equilíbrio ao universal, rompido que fora pelo seu uso indevido da energia da vida. Em lugar de revide de indivíduo para indivíduo, o que se tornaria uma cadeia sem fim de reações. Este suprimento, que tem por fim estabelecer o equilíbrio por toda a parte, é seguramente a maior misericórdia da vida para com a sua criação. É a graça que Jesus ensinou e pela qual obteve sua ascensão. Todos os mestres ascensionados, e há milhares deles, usaram exatamente este mesmo processo para se tornarem a perfeição e o poder da vida que eles agora são. Então, vocês que estão chegando agora, a gente está lendo Mistérios Desvelados, e ele está no momento em que ele está dizendo que para se tornar um ser conectado com Deus, existem processos. E dependendo do processo, você chega à sua libertação da cadeia de nascimentos e mortes. Neste conhecimento, estareis procurando entender aquilo que expressa perfeição infinitamente maior do que aquela que vós ou outros seres humanos nesta terra sois capazes de expressar. Não há discrepâncias nesta explanação da lei, tal como foi dada pelos mestres ascensionados. Eles são seres totalmente puros, perfeitos, todo-poderosos, que jamais cometem qualquer erro. Quem quer que leia estes livros ficará compreendendo qual pouco sabe ele ou ela acerca do que existe neste magnífico universo, além de si mesmo e de que nunca ouviu falar. Poxa, mas por que desde 1932 ou antes disso, na época do século XIX, na teosofia, ninguém nunca ouviu falar desses seres que não reencarnam mais, que podem se materializar, baixar a vibração dos seus elétrons para que qualquer um veja, como fez Mestre Jesus, como fez Mãe Maria, como outros mestres já fizeram. A gente procura outras coisas, na verdade, para ocupar o nosso tempo, né, gente? E mesmo com essa internet, não dá para ter uma fonte fidedigna de onde obter esse tipo de conhecimento, de informação. Então, tem gente, por exemplo, que nunca ouviu falar de Krishna, nunca ouviu falar de Rama. Por quê? Porque nasceu em famílias onde outras coisas eram comentadas, outras coisas eram estudadas, famílias cristãs, famílias judaicas, famílias muçulmanas. E em algum momento, em alguma encarnação, ia chegar a conhecer esse processo, né? Ninguém está dizendo aqui que só através dos mestres se é capaz de atingir algum grau, ou que a libertação, o nirvana, é a única forma de você se conectar com Deus. Não, existem milhares de formas. Bem interesseiras, né? Você faz para obter a libertação, a ascensão, e outras onde você descobre formas de amar, e através desse amor, o seu tempo na roda de samsara termina. Você simplesmente alcança essa conexão onde só a vontade de fazer com que as pessoas façam a mesma coisa existe, né? E podem colocar perguntas à vontade sobre qualquer tema que vocês saibam, queiram ou gostem de saber. Ded continua assim: todo mundo sabe positivamente que há um inteligente poder e uma atividade de vida maior do que a sua própria mente, corpo e intelecto humanos ou de toda a humanidade junta. Todos sabem que o nosso mundo e sistema de mundos ao qual esta Terra pertence foram criados, projetados e sustentados por uma inteligência e poder maiores do que todo o intelecto e consciência humanas sobre nosso planeta.
Então, em vez de sentir, dizer ou pensar que há discrepâncias nesta instrução do Mestre Ascensionado que é perfeita, experimente compreender quão pouco o seu intelecto humano ou de toda a humanidade sabe a respeito da perfeição. Por que razão os seres humanos que se acham dentro desta limitação e que cometem tantos enganos ousam dizer que os mestres ascensionados, que são inteiramente puros, perfeitos, amorosos e todo-poderosos, cometem erros quando tal coisa é impossível? A gente vê hoje em dia na internet lives de médiuns que dizem ter contatos com mestres ascensionados. E mesmo às vezes em roupagens de caboclos, de pretos velhos, de extraterrestres, né? Eles afirmam em toda a sua humildade, porque um mestre sem humildade não é um mestre, né? Eles afirmam que realmente eles não precisam mais reencarnar, né? Então esse contato realmente hoje ele é feito de muitas formas, né? E Godfrey termina o prefácio dessa maneira. Esta atitude é justamente ignorância humana julgando a divina vida e a manifestação do universo através da discordância do sentimento humano na sua rebelião contra a obediência à lei da vida. Então, da mesma forma que a gente vê na internet e critica a prática espiritual das pessoas, naquela forma também, quando se ouviu falar de espíritos que voltaram para mandar mensagens ou de espíritos que transcenderam a matéria, a primeira coisa que a gente lembra é da nossa doutrinação, da família, da igreja, que diz que isso é coisa, né, que não é cristã. Os mestres ascensionados e nós nunca usamos uma força destrutiva. Não necessitamos disso. Toda energia carregada destrutivamente é instrumento da força sinistra em indivíduos rebeldes que se recusam a obedecer à lei de sua própria vida em seu próprio bem. O poder e a vitória da luz estão assumindo seu domínio nas Américas, porque os mestres ascensionados e os seres cósmicos ordenaram um fiat, um veículo, para expressar plenamente a perfeição da vida através do povo da Terra. Essa perfeição começa nas Américas, pela compreensão dos mestres ascensionados e o uso consciente da grande palavra criadora, eu sou. Todo aquele que usar esta palavra como a usam os mestres ascensionados, libertará a mesma toda-poderosa vitória e perfeição da luz que eles libertam, porque eles são seu pleno poder e perfeição. Eles se transformaram em seu pleno poder e perfeição usando essa palavra. Qualquer um pode fazer exatamente o mesmo e tornar-se também perfeito e todo-poderoso. Então, muita gente conhece a história de quando Moisés subiu o Monte Sinai e encontrou um fogo queimando, ou melhor, um fogo em volta de uma árvore, de um arbusto, e o elemento fogo começou a falar com Moisés, né? E Moisés perguntou: quem é você? Qual é o seu nome? E na língua hebraica da época, o fogo respondeu para que Moisés entendesse: eu sou aquele eu sou. Então é sobre essa palavra criadora eu sou que ele está se referindo. O ditado "a verdade é mais extraordinária do que a ficção" aplica-se a este conhecimento. O leitor poderá aceitar ou rejeitar a sua escolha, mas os mestres ascensionados, cuja ajuda tenho recebido, ele diz, disseram-me muitas vezes: quanto mais os humanos possam aceitar a nossa presença dos mestres, mais larga se abrirá a porta para nós, a fim de que possamos derramar para eles ajuda cada vez maior. Mas o fato de nos rejeitarem aqueles que não concordam com esta verdade não nos demove nem altera a nossa atividade no universo. Aqueles que aceitam aqui dentro o que está aqui documentado acharão uma nova e poderosa força entrando em nossas vidas.
Cada exemplar destes livros carrega consigo esta poderosa presença, sua radiação e poder sustentador. Todo aquele que estudar estas páginas honesta, profunda e sincera e persistentemente conhecerá e estabelecerá contato com a realidade daquela presença e poder. Para aqueles que lerem este trabalho, quero dizer que estas experiências são tão reais e verdadeiras como a existência da humanidade hoje na Terra, e que tudo ocorreu durante agosto, setembro e outubro de 1930, sobre o Monte Shasta, Califórnia, Estados Unidos. Então, as experiências aconteceram em 1930 e em 1932 já estavam por aí sendo divulgadas. Então, isso aconteceu há 94 anos, e em 2030 vai fazer 100 anos que Saint-Germain se revelou para Dede. Então, eu vou encerrar essa live e em breve faremos um novo estudo, tá bom? Um grande abraço a todos. Namastê.